Em Amós, capítulo 5, versículos do 13 ao 27. Amós, capítulo 5, versículos do 13 ao 27. Estamos fazendo o estudo dessa carta, desse livro, profético. No último domingo nós começamos esse primeiro trecho, primeira parte, com o presbítero Itiel. Hoje nós vamos, Deus permitir, encerrar essa porção. Vamos ler, meus irmãos? Eu disse do 13, na verdade é do 14, viu? 14 em diante. Vamos ler? Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me a vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vamos orar, meus irmãos. Ó querido, pesada essa sentença, Senhor, proferida pelo Deus dos exércitos. Nós não queremos cair no teu desprazer, Senhor Deus. Não queremos ser desfavorecidos, Senhor Deus, por ti. Queremos ser achados, Senhor, com coração contrito e quebrantado e com a fé verdadeira. Mas, Deus amado, se estamos, Senhor, vivendo, se somos passíveis de repreensão, se estamos distantes da cruz, pedimos que o Senhor nos atraia para ti, pelo poder da tua palavra, pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza em mais esse momento, Senhor, mais essa exposição da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Um dos sermões mais marcantes da história da cristandade foi pregado lá no início do século XVIII. E o nome do sermão se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele foi pregado por Jonathan Edwards, um pregador
tido como o maior pregador que os Estados Unidos já produziu. Um homem que foi piedoso e tremendamente usado por Deus naquela nação, não somente naquela nação, mas impactou o mundo. Um sermão que foi pregado não na sua congregação de origem, mas numa cidade chamada Enfield. Ele pregou, e enquanto pregava esse sermão, que tratava sobre a justiça de Deus, sobre pecadores que se negavam a se dobrarem perante o Senhor. Enquanto o pastor pregava esse sermão, a realidade do inferno era tão viva e tão real naquele momento, em que muitos daqueles ouvintes se abraçavam às colunas do templo, e eles sentiam como se fosse o calor, as chamas do inferno e o chão se abrindo para engoli-los vivos. Tão marcante, tão poderosa foi essa mensagem e essa palavra que impactou a muitos. Edwards nem chegou a terminar esse sermão. As pessoas já estavam num profundo quebrantamento. Isso deu início a um dos dois grandes avivamentos lá nos Estados Unidos. Edwards, juntamente com outros pastores, eles ficavam à porta da igreja, e quando aqueles irmãos saíam desesperados e entristecidos, eles continuavam a pregar o evangelho agora, lhes trazendo esperança. As más notícias do evangelho, de que eles estavam andando de maneira tortuosa, que eles estavam vivendo uma vida de pecado, foi como uma flecha aguda em seus corações, mas as boas novas estavam ali diante deles. Os pastores lhes trazendo a esperança, o caminho do arrependimento e da fé. O curioso é que essa não tinha sido a primeira vez que Jonathan Edwards tinha pregado esse sermão. Ele já tinha pregado em outra ocasião na sua própria igreja. E nada demais aconteceu. Os pregadores aqui já tiveram essa experiência, né? De prega, diz assim, puxa, nada demais aconteceu, pelo menos visivelmente. Nem chegava nem aos pés daquilo que ele tinha vivenciado. Tinha sido muito clara ali a ação do Espírito Santo, mas na sua igreja as pessoas estavam ouvindo de maneira passiva e não demonstraram nenhum tipo de quebrantamento aparente. Eu sei que essas questões são muito subjetivas, de fato, mas nós podemos ver, nós podemos perceber que pessoas que são impactadas pela mensagem do Evangelho, elas são quebrantadas, elas são transformadas. Que tipo de ouvinte somos nós? Desses que ouvem a mensagem, mesmo uma mensagem tão dura, falando de uma realidade inescapável àqueles que se negam a viverem de forma piedosa, nós continuamos assim, com nossos corações endurecidos, e mesmo assim, prestando o nosso culto, o nosso louvor a Deus? Ou somos como estes que foram tremendamente impactados por essa mensagem do Evangelho? E que se agarram não às colunas da igreja, mas se agarram à cruz de Cristo, clamando por misericórdia. Quem somos nós? A igreja de Israel, o povo de Israel na época de Amós, tristemente, eles se assemelhavam mais aos primeiros ouvintes de Edwards. Ouviam uma palavra tão forte, de condenação iminente, de juízo dos céus, mas eles não entendiam, não recebiam essa palavra da maneira que deveriam recebê-la. O que é que estava acontecendo? E por que essa mensagem não estava penetrando nos corações dos israelitas? Nós estamos vivendo numa época em que o povo de Deus estava vivendo de maneira ímpia, onde eles estavam se distanciando cada vez mais do Senhor. E a mensagem
trazida pelo profeta Amós e por outros profetas contemporâneos seus contemporâneos, dizia: olha, o juízo de Deus está se aproximando. Vocês estão andando distantes, vocês precisam se voltar. Mas nada acontecia. Não havia uma mensagem, um quebrantamento, não havia arrependimento por parte dos israelitas. E tristemente, aquele povo estava apegado a uma tradição. Eles estavam apegados eles interpretavam, a sua teologia estava equivocada, porque eles olhavam para as suas vidas e eles estavam vivendo sob o reinado de Jeroboão. Era um tempo de prosperidade, era um tempo de vitória, era um tempo de tranquilidade, um tempo de paz. E quantas vezes nós não nos deixamos levar por isso, por uma tranquilidade aparente? Nos deixando, interpretando o favor de Deus a partir de como está a nossa situação. Eu estou prosperando economicamente. Perceba que a teologia da prosperidade, ela não é algo dos nossos dias, né? Não é algo recente, não é algo do século XX, do século XXI, mas é algo que já está presente na história da igreja desde os primórdios. Pessoas que estavam fazendo uma leitura equivocada e entendendo a prosperidade do Senhor meramente como questões econômicas. E os judeus viam isso de maneira muito clara. Se há prosperidade, então a bênção de Deus está sobre nossas vidas. Mas, eis aqui o alerta de Amós. Era um povo que estava prosperando, era um povo que estava em paz, era um povo que tinha tido vitórias, mas era um povo que estava distante do Senhor. Eles estavam apegados à sua tradição. Havia em Israel, e aqui é uma divisão do reino, havia o reino sul de Judá e o reino norte em Israel, composto ali por 10 tribos. E eles tinham locais sagrados. Betel significa a casa de Deus. Eles tinham lá Gilgal, foi o primeiro acampamento militar de onde Josué saiu numa investida para a conquista da terra prometida. Eles tinham Berseba, que significa Deus está conosco. E aí um dos grandes ecológicos do povo de Israel era justamente se apegar a isso. Deus está conosco. Deus está conosco. Olha a nossa vida, olha a nossa história. Olhe para nossas vitórias, está tudo bem, está tudo tranquilo. Deus está conosco. E esse era um grande erro. Pessoas que estavam sendo advertidas, estavam sendo chamadas, estavam interpretando de maneira equivocada. E estavam vivendo espiritualmente de uma maneira lamentável. Não obstante, eles estavam oferecendo os seus sacrifícios. Era uma igreja ativa. Se você chegasse lá no domingo de manhã, certamente, estou colocando aqui, fazendo uma analogia, né? Claro que os moldes eram diferentes do culto do Antigo Testamento, mas a igreja estaria cheia na escola bíblica dominical. O culto à noite também estava cheio. Se você chegasse no meio da semana, a igreja também estaria lotada, as pessoas estavam em oração, o cântico era belo, a palavra era centrada. Olha, estava tudo indo muito bem. Mas o Deus que conhece a igreja por trás das cortinas, o Deus que levanta o tapete e mostra a sujeira do seu povo, a fim de chamar esse povo ao arrependimento, está aqui operando. Ele está abrindo as cortinas da igreja, ou os porões, mostrando a situação e a lástima dessa igreja. O seu povo estava distante. E aqui, eu queria mostrar isso para vocês. Esse engano espiritual, essa dureza do coração dos israelitas estavam os levando à reprovação do Senhor. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, dentro desse equívoco, dessa falsa espiritualidade, Israel precisava se encontrar com Deus no juízo, um Deus justo. Sabe o que é que eles pensavam? Eu disse para vocês ainda há pouco, Deus está conosco. Deus está conosco. E essa certeza que eles tinham, movida por um grande engano, levavam a pensar e
e a desejar o dia do Senhor. Veja comigo. Versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E no verso 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Veja, esse conceito do dia do Senhor, essa é a primeira vez que é falado sobre esse dia do Senhor. Não no aspecto canônico, Isaías também fala, mas Amós ele vem antes. Então, o conceito aqui que é dito, não é, que é falado por Amós, já era um termo conhecido, já era uma expressão conhecida dos israelitas, que falava do anseio da vinda do Messias. O Messias queria instaurar o seu reino e como um guerreiro forte, iria destruir os seus inimigos e iria elevar Israel e Jerusalém a um papel preponderante, de destaque. Seria o centro do poder. Então, quando eles falavam em dia do Senhor, eles estavam pensando em triunfo. É um futuro que vem, que será glorioso. Ora, se o presente já tem sido bom, se nós já estamos bem economicamente, se o nosso culto é tão maravilhoso, o que esperarmos então do futuro? Então eles clamavam, o dia do Senhor virá. E esse era um engano tremendo. Porque, meus irmãos, no primeiro oráculo, e eu falei na ocasião para vocês, a forma literária na qual Amós vai tecer aqui esse oráculo, ele vai mostrar as nações e o juízo de Deus contra as nações, no capítulo 1 até o início do capítulo 2. E diante desses anúncios de juízo para as outras nações, era como se Israel ficasse aplaudindo, dizendo assim, olha, os moabitas, eles serão julgados, eles serão condenados. Então eles aplaudiam, dizendo assim, bem feito. Os edomitas também seriam castigados, eles diziam, bem feito. As transgressões de Gaza, eles estavam olhando todos esses anúncios até chegar em Judá. Então eles estavam dizendo, bem feito. Não entendendo ali que Amós estava fechando o cerco. E ele tensionava mostrar a situação de Israel, porque ele chega a falar sobre Israel, dizendo assim, olha, Deus tem castigado as nações e tem preparado esse juízo, mas ele vai chegar até vocês. Ele já tinha falado, mas sabe aquele sermão profundo, que deve levar o povo de Deus a quebrantamento? O povo de Deus estava bem tranquilo. Com uma teologia esquisita e uma teologia triunfalista e tão equivocada. Vocês estão desejando o dia do Senhor? E o desejar aqui é suspirar. É esse que cantava, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Lembrando dos livramentos do passado, e o dia do Senhor que iria vir de maneira ainda mais gloriosa no futuro. Amós profere um ai. É uma lamentação. Duas ocasiões, no versículo 16 e no versículo 18. É uma lamentação. Porque ele começa a dizer, vocês estão desejando esse dia? Deixe-me dizer como será esse dia. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Dia de trevas e não de luz? Mas eles aguardavam que fosse um dia de luz e de glória. Não seria da forma como eles estavam pensando. Por que vocês estão esperando esse dia? Como se dissesse, vocês acham que a vida de vocês está indo bem? É por isso que no versículo 20 ele também vai repetir essa ideia.
Vai ser um dia, se ele fala de escuridão no verso 18, ele vai agravar mais, de maneira poética aqui também, ele diz, vai ser dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade, como se dissesse assim, trevas, sem nenhuma esperança. Assim será o dia do Senhor. Um povo que desejava o dia do Senhor futuro, mas que não olhava para o Senhor no presente. E veja a gravidade dessa denúncia. No verso 17, como se o Senhor Deus dissesse, vocês estão aguardando o dia do Senhor? Eu passarei pelo meio de ti. Olha só, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O Senhor passou entre os egípcios. O Senhor levou trevas àquele lugar. Mas agora, Ele está dizendo, eu vou passar. No meio do povo. Eu vou visitar Israel. E esse vai ser um dia de trevas. E não um dia de luz. Na ocasião, lá no Egito, o Senhor passou e o povo foi beneficiado. Agora, Ele agiria em desfavor dos israelitas. Como um grande pregador do nosso tempo pregou um sermão célebre dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Ele vai dizer, esse vai ser um dia de grande pranto. Nos versículos 16 e 17, essa é a verdade. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ou seja, será pranto na cidade, será pranto no campo. Haverá tanta dor que ainda precisará de gente para chorar, de tanto lamento. Sabe como quando a dor e a aflição é tamanha, que se ainda que você passasse toda a vida chorando, ainda ia ser pouco. Está dizendo, pode conclamar, pode chamar o povo para chorar, porque vai ser dia de lamento, vai ser dia de ai. E ele ainda, para ilustrar a sua ideia, no verso 19, ele vai falar sobre um leão. Olha como é que vai ser esse dia. É como se um homem fugisse de diante do leão. Não é nada bom, né? Se encontrar. A gente não teve esse desprazer, né? De se encontrar com um leão por aí. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Ele está dizendo aqui, esse juízo será inescapável. Era comum... leões naquela época, né? Até o século XIII em Israel, era muito mais comum. Um indivíduo ele se encontrava com um leão e corria desse leão e escapava desse leão. Só que quando ele escapava do leão, ele se encontrava com um urso. Aí que a coisa ficava pesada mesmo, mas aí ele conseguia se desvencilhar, conseguia fugir. Ele chegava em casa, abria a porta, se encostava e fazia, ufa. Ainda bem que eu escapei. Só que ele encostava assim a mão na parede. Nas frestas lá, tinha uma cobra. Picava esse homem. Vocês não têm como fugir. Israel, vocês não poderão fugir da minha ira. Eu irei encontrá-los. Vocês estão esperando o dia do Senhor? Olha como será o dia do Senhor para esse povo que pensava que era o povo da aliança, né? Que pensava que as promessas salvíficas de Yahvé eram incondicionais. Mas Amós mostra que essa certeza de salvação deveria vir acompanhada de santo temor. As promessas aqui estão diretamente ligadas a uma mudança radical de comportamento. Ora, se Deus nos predestinou, Ele nos predestinou para a santificação. É esse o chamado do Senhor Deus para as nossas vidas. Esse é o primeiro chamado. Então, Israel está se valendo de uma pseudo-eleição.
Ah, nosso Deus está conosco. O nosso Deus não se apartará do nosso meio. Ele diz, eu vou passar por aí. Eu não estou entre vocês, mas eu irei visitá-los. Que palavra dura, não é? Gente, com uma palavra dessa, não precisa nem terminar o sermão. Tem que correr logo e se agarrar à cruz. Dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Era para os israelitas dizer assim, amor, nem precisa terminar, amós. Os nossos pecados estão expostos aqui. Eu preciso me derramar na presença do Senhor. Eu preciso me voltar. Eu preciso me quebrantar. E é um grande perigo, irmãos. Veja que é um discurso muito piedoso. E eu não estou dizendo para os irmãos assim, pararem de cantar Maranata. É bom cantar Maranata, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Mas quero mostrar aos irmãos que esse anseio pela volta do Senhor Jesus Cristo, ela possa provocar em nós, hoje, uma vida de quebrantamento e fé. Pensando, ora, Senhor Deus, se tu virás, eu quero estar contigo hoje, com uma vida de fidelidade. Eu quero me achegar aos teus pés. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Precisamos, de fato, buscar e esperar. E eu sei que há irmãos piedosos aqui que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Já falei a vocês sobre a minha avó, né? Em outra ocasião, que ela dorme, ela dorme vestida. Porque ela imagina que enquanto estiver dormindo, o Senhor Jesus pode voltar e ela quer se apresentar vestida na presença de Deus. A gente aguarda o nosso Senhor. É claro que as vestes da minha vozinha já estão mais alvas que a neve, irmãos. Mulher piedosa, de fé. Eu preciso aguardar o Senhor Jesus Cristo. Mas isso precisa impactar a minha vida hoje. Ah, se eu sou eleito, se eu fui eleito, eu devo mostrar isso vivendo para o meu Senhor hoje. É perigoso se considerar salvo, se mostrar frutos de um novo nascimento. Era uma nação eleita, mas isso não dava passe livre para fazerem o mal. Não clame pelo dia do Senhor sem que antes você esteja disposto a viver todos os dias para o mesmo Senhor. Se Ele não transforma seu dia, naquele dia, não espere nada dele, senão a sua condenação e o seu desfavor. Percebe que havia uma distorção teológica aqui. Era um discurso aparentemente piedoso. Vem, Senhor, vem, Messias, nos dá essa vitória. Mas eles estavam distantes, é como se Amós estivesse dizendo, vocês não estão preparados para esse dia. Vocês precisam se preparar hoje. Porque senão esse justo juiz que virá esmagar os inimigos, ele começará pela casa de Israel. O apóstolo Paulo diz, porque importa, irmãos, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Que sejamos achados, escondidos ali, não por trás dos arbustos, né? Como Adão e Eva quando foram visitados pelo Senhor, mas na sombra da cruz de Cristo, né? Agarrados a essa cruz maravilhosa. Nessa cruz há para mim, há para nós salvação. É olhando para essa cruz que eu me constranjo a viver de maneira digna. E nós temos do Espírito do Senhor. E se nós temos de fato o Espírito do Senhor, esse Espírito nos leva a termos uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida de fé. Eu termino ou a gente já está convencido? Vamos continuar. Para aqueles que não se convenceram ainda, você ainda tem um segundo ponto, tá bom? Sabe o que aconteceu com Israel? A adoração do povo foi rejeitada.
Como eu falei para vocês, era um povo aparentemente avivado. E aqui vai falar um contexto de festa. Domingo passado vocês viram que era um cortejo, eles estavam lamentando, né? Era um funeral. Mas veja como é contrastante isso. A forma como nós entendemos a nossa vida espiritual, e quando ela é passada pelo crivo, né? Pelos olhos do Senhor, como isso pode mudar. No verso 21, a gente vê que é um povo que celebrava festas, assembleias solenes. Esse nome solene eu gosto tanto, irmãos. É um nome assim pesado, né? Solene. O culto é solene. Eu posso até estar meio assim, jogado na cadeira, dizer, é um culto solene. Eu já me coloco assim, já procuro, né, uma camisa melhor, dizer, eita, eu vou cultuar o meu Deus. Mas veja, solenidade vazia. Eles ofereciam holocaustos e ofertas de manjares. No verso 22 vai falar que eles ofereciam ofertas pacíficas de animais cevados, de vossos animais cevados. Veja, as festas nacionais celebravam os grandes feitos de Deus em favor do povo. Essas festas serviam para lembrar o povo da bondade e da graça de Deus. Os sacrifícios simbolizavam os princípios da salvação, dedicação e comunhão com Deus. Através da confissão, perdão dos pecados, o povo podia adorar no lugar santo onde Deus habitava. Eles podiam cantar louvores, podiam desfrutar das bênçãos, mas à medida que andassem com humildade e retidão diante de Deus. Não era isso que estava acontecendo. Eles ainda estavam oferecendo suas ofertas, os seus sacrifícios, estavam se dedicando, mas era algo friamente litúrgico, meramente litúrgico. Então, o Senhor Deus está mostrando que antes de aceitar a oferta, o Senhor aceita o ofertante. Lembra de Caim? Deus reprovou Caim e a sua oferta. Não é uma coisa separada, né? Eu vou lá e Deus vai aceitar esse recorte da minha vida. Não, Deus vai aceitar essa minha oferta. É uma oferta generosa. Esse meu dízimo, olha que dízimo generoso. Eu acho que nem todo mundo teria essa coragem, esse desprendimento. Mas sabe, se a nossa oferta de louvor e adoração não for acompanhada da nossa própria vida, isso vai ser algo desprezível. Vai cheirar mal. Era festa. Tudo maravilhoso. Mas o Senhor Deus vai mostrar algo interessante aqui. No verso 25, ele vai começar a falar ao povo do tempo do deserto. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Desde a época do deserto, o diácono Estevão vai mostrar isso em Atos. A oferta levada pelo povo, a vida de adoração do povo já deixava a desejar. É certo que alguns comentaristas vão mostrar de uma maneira tanto quanto positiva esse versículo, dizendo, olha, como foi positiva a adoração lá no deserto, vocês deveriam se inspirar nos seus antepassados. Mas me parece aqui que é mais um teor negativo. Veja, vocês pecavam desde antigamente. E aqui eu fico pensando na memória de Deus. Qual a pessoa que tem a melhor memória? Que você conhece? Sua esposa, claro, né? Ela vai lembrar. É claro que ela vai lembrar, sem dúvidas, você sabe. Mas imaginemos só. Estarmos diante de um Deus que sabe, conhece todas as nossas faltas. Palavras, pensamentos, ações, omissões. Tudo
Toda a nossa ficha estará lá diante do Senhor, não porque disseram ao Senhor Deus, mas porque Ele é um Deus eterno e um Deus onipresente. Ele viu as nossas transgressões. Como escaparmos de um Deus tão justo? Eu me lembro da época do deserto. Vocês pensam que eu esqueci? Eu me lembro. Eu tenho visto as práticas da vida de vocês, não só no domingo, mas eu tenho estado na segunda-feira, na terça-feira, durante toda a semana. Eu sei quem você é e vi o que você fez. Quando a gente comete alguma falta, na qual poucas pessoas viram, mas você sabe que uma pessoa sabe. Meu irmão, o tempo pode passar, mas todas as vezes que você vê essa pessoa, por mais que já tenha sido assim, ó, já tenha tido perdão, arrependimento, todas as vezes que você olhar para essa pessoa, você vai lembrar, essa pessoa sabe o que eu fiz. E você parece que é devedora dessa pessoa. Veja, irmãos, nós estamos diante de um Deus que sabe e conhece a nossa vida. Vocês trouxeram sacrifícios a mim durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Isso me lembra também, irmãos, como Deus é longânimo. 1 Pedro vai nos mostrar essa verdade. Deus é longânimo, Ele espera o arrependimento do povo. Ele espera que o povo se achegue. Né? Mesmo quando nós ouvimos o Evangelho e nós não nos quebrantamos, mesmo na primeira plateia, o primeiro público lá de Jonathan Edwards. Mas o Senhor Deus é longânimo. Tardio em se irar. No verso 26, olha, o povo estava cometendo um culto idólatra. Sim, ele vai dizer, levaste esse culto vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. A nação adorou divindades astrais assírias. Esses deuses estavam relacionados a estrelas e eram venerados como reis. Sicut era um deus assírio, conhecido como Saturno, conhecido como Deus estrela. Isso veio do paganismo. Eles já tinham trazido a Síria para dentro de Israel, antes de Israel ser desterrada para a Síria. Os deuses de lá já ocupavam os corações de Israel muito antes dessa ocupação geográfica, dessa invasão à Síria. Eles mesmos já tinham esses deuses em seus corações. Terrível coisa. Ao invés de exportarem a fé, esse era o propósito de Deus para Israel, é que ela fosse a anunciadora, proclamadora. O Deus de Israel é o Deus de todas as nações, é o Deus de todos os povos. Mas ao invés de fazerem isso, eles estavam importando os deuses falsos. O que é que Deus estava achando do culto deles? Alguém já te perguntou assim, nesse tempo de comercialização da fé, onde o culto é um produto e nós somos consumidores, muitas vezes. Não é incomum a gente se deparar com uma pergunta tal, como foi o culto hoje? Já fizeram essa pergunta para você? Como foi o culto hoje? Ou então você já fez essa pergunta, você não veio para a igreja, você pergunta, e aí, como foi o culto hoje? Como assim? O louvor foi bom? Ela está querendo saber se o louvor foi bom, se a palavra foi boa, se estava tudo ok, se a liturgia estava bacaninha. Mas eu creio que a pergunta que nós deveríamos fazer era a Deus. Dizendo assim, como foi o meu culto hoje? E creio que essa deveria ser a nossa atitude diariamente. Como tem sido a minha vida, Senhor?
Mas Deus não foi chamado a dar opinião. Porque, afinal de contas, o culto era para eles. É muito forte aqui essas expressões. No versículo 21, por exemplo, ele diz assim, ele fala de vossas assembleias, né, mostrando a assembleia de vocês. Nós já vimos em outra ocasião, no capítulo 4, por exemplo, versículos 4 e 5, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, oferecer sacrifícios e louvores. Até aí, os vossos sacrifícios. Esses sacrifícios não são para mim, mas são feitos para vocês mesmos. Porque ele diz assim, porque é disso que gostais, ó filhos de Israel. Vocês gostam desse culto. É para vocês, vocês que gostam. Vocês gostaram do culto? Então, ok, foi aprovado. Mesmo sem ser chamado, Deus ele dá a sua opinião. E aí, meus irmãos, ele vai dizer o que é que ele acha do culto. No verso 21 ele diz assim, eu aborreço, eu desprezo as vossas festas. No verso 22 ele diz assim, não me agradarei deles. E ainda no futuro, ele diz, eu não me agrado hoje, nem me agradarei deles, nem atentarei. Ou seja, Deus não estava recebendo louvor, Deus não estava recebendo adoração. E se tinha uma hora que Deus saía, era na hora da adoração. Deus, que terrível coisa é, meus irmãos. A igreja pode funcionar, a igreja pode ser ativa, nós podemos ser membros da igreja, mas foi-se a glória de Israel. Era um povo vazio. Estamos adorando aqui então. No verso 23 ele diz assim, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Sabe o coral, divisão de voz, diz assim, está tudo desafinado. Que louvor horroroso. Ainda que tivesse uma orquestra na igreja, de músicos assim excepcionais, Mozart, Beethoven, eu desprezo essa adoração, ela faz barulho, ela me incomoda. Antes, vocês deveriam atentar para uma vida justa. No verso 24 ele diz justamente isso. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É justiça que eu quero. É uma vida na minha presença. E em consequência dessa vida, como reflexo dessa vida, vocês vêm e me adoram. Diga aí um negócio desse. É péssimo quando a gente é reprovado, não é não? Você se esforça, você faz o melhor, os arranjos, tudo ok. Aí, de repente, a pessoa diz, tá feio. Gostei não. Mas será que é porque Deus ele é tão exigente assim? Ele é difícil de satisfazer, mas ele não é difícil de agradar. Disse Santo Agostinho. Satisfazer esse Deus que é totalmente santo, totalmente digno. É impossível. Mas é possível, plenamente possível agradar esse Deus. Porque se ele rejeita a oferta de manjares, ele aceita uma oferta de uma viúva pobre. Se ele rejeita sons e música e barulho, pirotecnias, ele aceita um coração contrito e quebrantado na sua presença. Alguém que está agarrado à cruz de Cristo. Alguém que tem humildemente buscado a sua presença. Olha o que Miqueias diz. O que o Senhor requer de nós? Miqueias capítulo 6, versículo 8.
Ele diz assim: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Ande humildemente com Deus, irmão. Mas veja que essa adoração ela tem um reflexo externo também. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Veja que é uma conduta, é uma forma de viver. E aí você anda humildemente com o Senhor, seu Deus. E aí no verso 27, olha a consequência, o desfecho disso tudo. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aqui é a assinatura desse oráculo. Quem é que está falando? O Deus dos exércitos. Ele usa a expressão Senhor dos exércitos como Deus da aliança, o Deus pessoal, né? Senhor dos exércitos. Mas aqui está falando o Deus dos exércitos, o Elohim, o Deus das nações e o Deus que vai julgar todos os povos. Eu mandarei vocês para o exílio. Ele nem diz direito o lugar, né? Para além de Damasco. É para lá, ó. Vocês irão. Sabe o que é triste? É que Israel se recusou a ouvir. Ainda que eles fossem advertidos. Seus corações estavam endurecidos demais. E essa é a sentença. A sentença de Amós. As palavras de Amós não foram suficientes para dissuadir os israelitas de seus maus caminhos. O que fazer então, hein? O sermão de Jonathan Edwards, ele é um sermão que trata sobre a maldade do homem. E como Deus é justo em mandar os homens para o inferno, por causa da dureza de seus corações. Mas em todo o seu sermão, há um fio de esperança e de graça. Como uma chamada ao arrependimento. Em Amós a gente vê isso. Você notou, a gente pulou os primeiros versículos, né, da nossa leitura. Vamos voltar para eles. Que fio de esperança é esse que aparece aqui e ali? Versos 14 e 15. Uma das tônicas aqui do capítulo 5 é justamente essa expressão, buscai-me. A gente vai ver isso no versículo 4, buscai-me. No versículo 6, buscai ao Senhor. No versículo 8, procurai o que faz os 7 estrelas. Então há esse chamamento. No versículo 14 diz assim, buscai o bem. Vamos ler juntos esse verso? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. É um chamado, buscai o Senhor. Há um remanescente ainda preservado por mim, que ele vai chamar aqui de se compadeça do restante de José, mostrando essas 10 tribos ligadas a José do Egito, o filho de Jacó. Mas ainda há um remanescente, e esse é um sinal da graça do Senhor. E vai dizer assim, o que é que vocês devem fazer? Vinde, busquem ao Senhor. Mas como é que a gente deve buscar o Senhor? Desprezando o mal e buscando o bem. Buscando o bem aqui é buscando a Deus. E se desvencilhando de toda a maldade. Como o apóstolo Paulo também vai dizer. E ele vai trazer esse fio de esperança. Aborreçam o mal. Estabelecei na porta o juízo. E aqui, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Veja que essa esperança, você se apega a essa esperança, talvez. Meu amigo, eu vou me pegar nesse talvez aqui. Talvez o Senhor se compadeça de mim. E se houver ainda qualquer esperança para a sua vida, meu irmão, se quebrante diante do Senhor. Talvez sua vida esteja uma lástima. Você está descendo ladeira abaixo. Você vai para os bandos, vai para os lados ali da Assíria, para além de Damasco.
Você está indo para além de Damasco, indo seguindo esse caminho, essa trajetória. Mas se ainda há uma possibilidade ainda de vida e de fé e de restauração, eu digo a você, se apegue a isso. Porque em Cristo Jesus ainda há esperança para nós. O dia do juízo chegou através dos assírios. Israel foi disperso entre as nações. Mas haverá o dia do Senhor, o dia glorioso. E nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós precisamos aguardar esse dia ansiosamente, com a vida de quebrantamento e fé. Há perdão, ainda há uma porta da graça ainda estendida para nós. Uma frasezinha do sermão de Edwards, e a gente encerra, diz assim, lá para o final da sua mensagem, ele diz assim: hoje Deus está pronto para ter pena de você. Este é o dia da misericórdia. Hoje você pode clamar com um pouco de ânimo para obter misericórdia. Hoje você tem a oportunidade extraordinária, o dia no qual Cristo abriu escancaradamente a porta da misericórdia, chamando e chorando em alta voz pelos pobres pecadores. Antes do dia do Senhor, ao dia da misericórdia. E essa é a nossa oportunidade. Corramos para o Senhor, meus irmãos. Nos quebrantemos diante do Senhor. Vamos orar. Você tem essa oportunidade nessa manhã de se reconciliar com o Senhor, seu Deus. De perguntar ao Senhor: Senhor, como tem sido o meu culto? Como tem sido a minha adoração, Senhor? Como tem sido a minha vida? Ainda há esperança. Esse Deus que é longânimo tem nos chamado a uma vida de arrependimento e fé. Ore ao Senhor. Querido Deus, nós te bendizemos pela tua mensagem. E nós te louvamos, Pai, porque mesmo sendo merecedores de tamanha ira, da justiça do Senhor, nós encontramos em Cristo Jesus aquele que levou as nossas transgressões, que levou a culpa dos nossos pecados sobre si, e que colocou toda a nossa ficha criminal sobre o madeiro, e ele rasgou todas as nossas transgressões, se elas foram postas humildemente aos pés da cruz. Ó amado, nós não podemos escapar da tua ira, senão através do teu Filho. E nós ainda podemos achar perdão e graça. Nós ainda podemos te encontrar. Não queremos, Senhor Deus. Não queremos ter ouvidos tão tapados, Senhor Deus. Um coração tão endurecido como foram com os israelitas. Mas nos dá, Senhor, sensibilidade e o quebrantamento. Porque nós queremos viver hoje para Ti. Porque sim, Senhor, nós queremos cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com a humilde certeza, Senhor Deus, de que os nossos pecados foram perdoados, e com a humilde certeza, Senhor, de que nós temos vivido na Tua presença, e que nós temos, Senhor, buscado, Senhor, vivemos de maneira íntegra, viver de maneira justa, Senhor Deus, não pelo nosso próprio esforço, é impossível, é frustrante.
mas pelo poder do Espírito Santo, vivendo em comunhão, em fé. Aceita o nosso culto, Pai. Aceita a nossa adoração. Aceita os nossos cânticos. Aceita a nossa vida, Senhor. Por meio de Cristo Jesus. Se há em nós algum caminho mau, não queremos viver nesse auto-engano. Não queremos nos apropriar de uma falsa segurança, Senhor, da eleição. Mas queremos viver como eleitos, de fato, Senhor Deus. Abençoa teu povo. Glorifica teu nome em nosso meio, para que no dia do Senhor sejamos apresentados sem mácula, sem culpa. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.